Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem fala é o professor Roberto. Nesta aula nós estamos resolvendo mais uma questão do CAED aqui, tá certo? Que diz o seguinte: em um dia, Kátia coloca todos os bombons produzidos nessas caixas, né? De maneira que todos tenham a mesma quantidade de bombons. Além disso, cada caixa deve conter somente bombons de um mesmo sabor. Hoje ela produziu 64 bombons de uva e 120 bombons de morango. Para distribuir todos esses bombons nas caixas, quantas unidades deverão ser colocadas em cada uma dessas caixas? Bom, primeiramente nós precisamos procurar uma maneira, de fazer uma divisão nessas caixas desses 64 bombons de uva e desses 120, de morango, de maneira que todos caibam dentro dessa caixa. Nós precisamos fazer, procurar essa divisão. E uma das maneiras, uma das possibilidades por exemplo, como se trata de divisão, de distribuição, eu vou inicialmente encontrar os divisores do 64 para você ter uma ideia. Então, quem seriam os divisores do 64? Os divisores do 64 vai ser quem? Vai ser o 1, certo? O 2, o 4, o 8, o 32 e o 64, certo? E também eu vou encontrar os divisores do 120. Os divisores do 120, pessoal, vai ser o 1, certo? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 10, certo? O 12, o 15, o 20, o 24, 30, 40, 60 e o 120, pessoal. Todos esses caras aqui são os divisores do 20. E aí, veja bem, eu vou identificar aqui, o maior divisor que está no 64 e no 120 ao mesmo tempo, certo? Olha, eu tenho aqui o 64 aqui, mas não tenho aqui. O 32 eu tenho aqui, mas não tenho aqui. Então, se você observar aqui, eu tenho o 8 aqui e tenho o 8 aqui. Então, como está nos dois ao mesmo tempo e ele é o maior número, então seria exatamente, pessoal, esse 8. Então, se eu dividir esses bombons de 8 em 8, cada um deles vão caber dentro dessas caixas de maneira tranquila, certo? E aí nós conseguimos responder a questão. Seria a letra B. Porém, nós temos uma outra maneira de você resolver isso aqui, sem a necessidade de você encontrar os divisores um por um, como foi feito aqui. E a maneira seria essa aqui, ó. Você pega o 64 e pega o 120, e aí você vai dividir aqui, encontrar seus divisores. Então, por exemplo, quem é, a metade de 64? Lembrando que nós começamos primeiro pelo 2, tá, pessoal? Quem é a metade de 64? Vai ser o 32. E a metade de 120 vai ser 60. Bom, a questão é, eu posso continuar dividindo por 2? Eu só continuo por 2 se tanto 32 como 60 puder por 2. E como eles são pares, pode. Então eu continuo, tá, pessoal? Então, quem é metade de 32? Você vai encontrar 16, pessoal. Quem é metade de 60? Você vai encontrar 30. Como o 16 e o 30 são pares, eles continuam ainda por 2. A metade de 16 vai ser 8 e a metade de 30 vai ser 15. E a partir de agora, pessoal, certo? A partir de agora você não consegue mais encontrar um número que divida o 8 e o 15 ao mesmo tempo. Como você não consegue mais, então o que é que nós fazemos? O MDC, de 64 e 120, ou seja, o maior número que divide esses dois números ao mesmo tempo, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Você pega esses caras aqui, ó, e multiplica todos eles. E aí, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai ser exatamente o 8, que você chega à mesma resposta aqui, pessoal. E aí, veja, por que MDC? Porque a questão quer que você faça a distribuição, faça a divisão desses bombons, de maneira que eles tenham a mesma quantidade de bombons dentro dessa caixa. Então, o conteúdo que nós precisamos para resolver aqui é exatamente o MDC. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima
E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Valeu e fica na paz. Até logo.